Fala pessoal, eu sou Paulo Eduardo Chichensky e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a anatomofisiologia da orelha interna, com enfoque no equilíbrio. E eu tenho que dizer para vocês que resumir o equilíbrio é uma tarefa quase estilo missão impossível. Estou me sentindo quase o Paulo Cruz aqui. Mas vamos lá. A orelha interna, ela também é conhecida como labirinto, né? Porque os antigos anatomistas, quando eles estavam dissecando esse osso, eles se depararam com muitos canais interligados, semelhante ao labirinto da mitologia. Esse órgão também pode ser conhecido como órgão estatoacústico ou vestíbulo coclear. A orelha interna contém as partes vitais dos órgãos da audição e do equilíbrio. A orelha interna ela está alojada no osso temporal que tem esse nome, porque é onde comumente os cabelos começam a embranquecer, ou seja, mostram o sinal do tempo passando. Encanecimento é o nome que se dá aos cabelos brancos, daí que vem o ditado: o indivíduo foi em cana, o indivíduo foi preso, ou seja, ele foi detido e ficou por um bom tempo, e quando saiu seus cabelos, pelo menos na minha época, já estavam brancos, né? O osso temporal é esse osso que faz parte do crânio, do neurocrânio. E a nossa orelha interna, ela está aqui, especificamente nessa região, que se chama parte petrosa do osso temporal ou rochedo. A nossa orelha interna é um órgão muito importante e muito sensível. Ele é protegido por essa cápsula labiríntica. Vocês conseguem ver a diferença da textura do osso. Aqui tem um osso extremamente radiopaco na tomografia, um osso denso. Vamos ver aqui na tomografia, ó. Essa radiopacidade, essa é a cápsula labiríntica, cápsula óptica, que é esse tecido denso que protege a orelha interna. Pois bem, o nosso labirinto ele é dividido em labirinto ósseo e labirinto membranáceo. Eu acho que uma forma metafórica interessante da gente pensar nisso é lembrar de um ovo. Um ovo. Um ovo onde a gente pensa que a casca equivale ao labirinto ósseo e o conteúdo do ovo, ou seja, a gema e a clara, ao labirinto membranáceo. É assim que funciona. Nós temos uma parte óssea, que é o labirinto ósseo, que são escavações dentro do osso temporal, e dentro dessas escavações nós temos o labirinto membranoso, que são bolsas membranáceas. Tá bom? Então nós temos aqui o nosso osso temporal, e você consegue ver por translucidez que existe a nossa orelha interna. E aqui é dissecado completamente a nossa orelha interna. Então o labirinto ósseo são essas escavações dentro do osso temporal. O nosso labirinto ósseo ele é dividido em 3 partes. Na cóclea, que é essa porção anterior, no vestíbulo, que é a porção central, e na porção posterior, que são os canais semicirculares. A cóclea, também chamada de caracol, porque lembra muito o caracol do caracolzinho do jardim. Aqui você consegue ver a cóclea está dentro do osso temporal, mas aqui foi colocada em cima só para você ter uma ideia da disposição espacial, onde a cóclea ela é anterior e os canais semicirculares ficam mais posteriormente. Então, nós vemos a cóclea anterior, o vestíbulo no centro e os canais semicirculares. Os canais semicirculares são esses 3 ductos, 3 tubos em semicírculo, que eles estão alojados nos 3 planos espaciais. Olha, eles têm um horizontal, um superior e um inferior. Obviamente que nós falamos da orelha interna é bilateral, lado direito e lado esquerdo. Então esses canais semicirculares, eles englobam os 3 eixos
ortogonais do espaço, formando praticamente entre eles um ângulo reto. Cada canal possui uma extremidade dilatada que se chama ampola e uma extremidade simples que não tem essa dilatação. Isso é muito importante porque os receptores sensoriais do vestíbulo estão nessas ampolas, certo? Pois bem, o nosso labirinto ósseo então é a casca do ovo. E o que tem dentro? As bolsas membranáceas, no caso a gema e a clara no nosso exemplo, é o labirinto membranáceo. O labirinto membranáceo então é um conjunto de membranas contidas no labirinto ósseo. Eu fui hoje fazer um videozinho para mostrar para vocês e eu achei isso aqui uma coisa interessante. Veja só. Aqui eu coloquei água e aqui eu coloquei uma água com corante azul. Isto representa o nosso labirinto ósseo e aqui em azul o nosso labirinto membranoso. Inclusive essa é a proporção. Geralmente o labirinto membranoso ele ocupa em torno mais ou menos de 1/4 do volume dessa escavação do labirinto ósseo. Entre o labirinto ósseo e o labirinto membranoso existe um espaço que é ocupado por perilinfa. Entre o labirinto ósseo membranoso existe a perilinfa, que é ionicamente semelhante ao líquido extracelular, ou seja, rico em sódio, pobre em potássio. E dentro do labirinto membranoso, que aqui está representado por uma água azul, nós temos a endolinfa, que é um líquido semelhante ao líquido intracelular, rico em potássio. Beleza? Diferente do meu esquema aqui, que acabou se soltando, o labirinto membranoso está preso na membrana, na parede do labirinto ósseo. Essa foto muito bonita aqui, ela mostra para nós o labirinto ósseo, o labirinto membranoso. Então nós temos o labirinto ósseo em amarelo, a cóclea. Dentro da cóclea nós temos o labirinto membranoso, aqui em purple, em rosa, nós temos o ducto coclear. Então na cóclea, labirinto ósseo, nós temos o ducto coclear, labirinto membranoso. No vestíbulo, labirinto ósseo, nós temos o sáculo e o trículo, essas duas bolsas membranosas, labirinto membranoso. E nos canais semicirculares, labirinto ósseo, nós temos os ductos semicirculares, labirinto membranoso. Dentro do labirinto membranoso, endolinfa. Entre o labirinto membranoso e o labirinto ósseo, perilinfa. Em amarelo, em verde, nós vemos os receptores, os órgãos receptores do vestíbulo, que são 5. A mácula do sáculo, a mácula do trículo e as cristas ampulares dos canais semicirculares superior, inferior e lateral horizontal. E aqui a gente consegue ver muito bem que dessas órgãos receptores do vestíbulo partem as fibras vestibulares, vestibular superior e vestibular inferior, que vão se unir. Aqui tem o gânglio vestibular, o gânglio de Scarpa, originando o nervo vestibular, e aqui nós temos o nervo coclear, que vem da cóclea. A união do nervo vestibular com o nervo coclear vai dar o nervo vestíbulo coclear, o oitavo par craniano. Junto, mas sem emitir inervação para a orelha interna, passa aqui o nosso nervo facial, sétimo par craniano. O suprimento sanguíneo do labirinto membranáceo deriva predominantemente da artéria do labirinto. Antigamente, a artéria labiríntica, a artéria auditiva interna. Essa é uma artéria terminal. Dela vão partir todos os ramos que irrigam tanto o labirinto posterior quanto o labirinto anterior. Grande número das medicações utilizadas para doenças do labirinto são medicações que causam a vasodilatação da artéria do labirinto. Essa artéria se origina geralmente da AICA, a artéria cerebelar anteroinferior, e é muito interessante que ela está junto com o nervo facial e o nervo coclear no nosso meato acústico interno. Então, olha só, aqui nós temos na cavidade, na fossa craniana posterior, nós temos o nosso meato acústico interno. E por ele transitam o nervo vestíbulo coclear, aqui a parte coclear, parte vestibular, o nervo facial,
e também a nossa artéria do labirinto. A artéria do labirinto. Vocês vão ter uma aula sobre forames do crânio. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Então, o meato acústico interno, que fica na superfície posterior da parte petrosa do osso temporal, transitam por ele o nervo facial, o nervo vestíbulo coclear e a artéria do labirinto. Aqui nós conseguimos ver muito bem o nervo vestíbulo coclear, a sua parte coclear que vai para a cóclea, a parte vestibular com o gânglio vestibular de Scarpa, nervo vestibular superior, nervo vestibular inferior, junto com eles, mas sem emitir ramo para a orelha interna, o nervo facial. Também passaria aqui, não está representada a nossa artéria do labirinto. Daí alguém vai me perguntar, mas por que eu tenho que saber tudo isso? Veja, não é objetivo agora vocês saberem de doença, né? Mas vocês são médicos, vão ser médicos, e a nossa vida é tratar de doença. Então é muito interessante, eu acho muito interessante que a gente passe alguns links para vocês. Existe uma doença que não é absolutamente muito incomum, que é o neurinoma do acústico, o schwannoma vestibular, em que você tem, é um tumor benigno, de origem dos tecidos do nervo vestíbulo coclear, e você pode ter o aumento nessa região, e com isso você vai ter as síndromes compressivas. O que é isso? Você começa a comprimir os nervos, as estruturas que passam pelo meato acústico interior. Então você vai ter síndrome compressiva do nervo facial, pode ter paralisia facial. Síndrome compressiva do nervo vestíbulo coclear, pode ter alterações auditivas, alterações do equilíbrio. Nesse gráfico nós vemos então o nosso labirinto ósseo, em azul. Aqui nós temos o labirinto membranoso. Essa região azul corresponde ao local que tem a perilinfa. E dentro do labirinto membranoso nós temos a endolinfa. Então nós temos labirinto ósseo cóclea, dentro da cóclea, ducto coclear, audição. Vestíbulo labirinto ósseo, dentro do vestíbulo nós temos o sáculo e essa cavidade muito maior aqui que é o utrículo. Labirinto ósseo, canais semicirculares. Você vai ter labirinto membranoso, os ductos semicirculares, aqui as ampolas, está vendo? Onde ficam as cristas ampulares. E aqui só o nosso labirinto membranoso, e nesse rosinho claro aqui vocês conseguem ver as áreas receptoras, as áreas sensoriais. Cristas ampulares de cada canal semicircular, superior, inferior e horizontal, a mácula do utrículo, a mácula do sáculo, e aqui não é o objetivo da nossa conversa hoje, o órgão de corte, órgão da audição. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui. Ó. Então nós vamos, a partir de agora, conversar sobre os receptores, órgãos sensoriais do equilíbrio. As cristas ampulares, que ficam nessa dilatação aqui dos ductos semicirculares, a mácula do utrículo e a mácula do sáculo. Então, os receptores do aparelho vestibular. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Os receptores do aparelho vestibular são as cristas ampulares, em número de 3, em cada ducto semicircular, e as máculas no sáculo e do utrículo. Lembrando que nós temos duas orelhas, a orelha direita e a orelha esquerda. Isso, estou estudando, exatamente. Então, vamos lá. O propósito do sistema vestibular é informar sobre a posição e o movimento da cabeça no espaço, propiciando a detecção das acelerações angulares lineares por meio dos receptores sensoriais situados nos ductos semicirculares, utrículo e sáculo, ou seja, o sistema vestibular informa a posição da cabeça no espaço. Essa é a grande finalidade do sistema vestibular. Os receptores sensoriais são as cristas ampulares e as máculas. E o que são as cristas ampulares? O que são essas cristinhas ampulares? Veja, as cristas ampulares, elas são os órgãos sensoriais dos ductos semicirculares. Eles são um espessamento da parede dos ductos semicirculares. Veja, nós temos aqui o nosso canal semicircular. Essa dilatação se chama ampola. Dentro dele nós temos o ducto semicircular, dentro do labirinto membranoso endolinfa. Na
ampola ou ducto semicircular, ele tem um espessamento do seu epitélio e a formação do neuroepitélio sensorial. No caso das cristas ampulares, você forma uma cúpula, uma quantidade enorme de cúpula gelatinosa, que se chama cúpula da crista ampular, que é bem alta, ó, e você consegue ver que dentro dela tem células, são as células ciliadas, que estão em contato com as terminações nervosas do nervo vestibular, que vai se unir ao coclear, formando o nervo vestíbulo coclear. Beleza, pessoal? As máculas também são um espessamento que ocorre na parede do sacro e do utrículo, espessamento, né, do ducto do labirinto membranoso, formando um neuroepitélio sensorial, também com uma membrana gelatinosa, só que uma membrana gelatinosa não tão alta quanto uma cúpula, só que aí tem uma diferença. Ela tem um tapete de otólitos, otocônias e estatocônias. Ela tem a membrana otolítica. O que são isso? Né? São concreções de carbonato de cálcio. Oto significa do grego orelha, litos, pedra. Orelha, cônios, significa poeira. Ou seja, é uma poeira microscópica, é óbvio, de carbonato de cálcio, ou seja, pedrinhas que ficam em cima dessa gelatina somente nas máculas, ou seja, só existe órgão, a membrana otolítica, só existe membrana otolítica nas máculas. Nas cristas ampulares não existe otocônias, não existe otólitos. Você só vai ter essa concreção calcária, essa poeira microscópica, aqui nas máculas do sacro e do utrículo. Beleza, pessoal? Fechou? Aqui a gente vê as células, são células ciliadas porque tem cílios. Os cílios eles ficam dentro dessa membrana otolítica e essas células ciliadas elas entram em contato com as terminações nervosas do nervo vestibular que vão se unir ao nervo coclear formando o nervo vestíbulo coclear. Então veja bem, tanto as cristas ampulares quanto as máculas são compostas por células ciliadas. Essas células ciliadas entram em contato com as terminações nervosas do nervo vestibular, tá? Essas células ciliadas, elas são ciliadas, obviamente, porque têm cílios. Esses cílios são chamados de estereocílios. Estereocílios. Sendo que o maior deles, que tem uma dilatação apical, se chama sinocílio. Sinocílio. Isso é importante? Importantíssimo. Veja, são nas células ciliadas, ou é nas células ciliadas, que ocorre a transdução mecanoelétrica. Ou seja, as células ciliadas são as responsáveis pela transformação da energia mecânica que faz vibrar a endolinfa em energia elétrica que é transformada num potencial de ação que passa para a terminação nervosa. Ou seja, a transdução, a mudança da energia mecânica para a energia elétrica é realizada pelas células ciliadas. E como que isso acontece? Veja, ocorre pela deflexão, ou seja, porque esses cílios eles se mexem, por isso estereocílios, eles ficam se mexendo. Quando os estereocílios desabam, ou seja, empurram o sinocílio, quando os estereocílios eles empurram o sinocílio, isso aí se dá o nome de deflexão positiva, porque a célula nesse momento ela vai emitir potenciais de ação estimulando o nosso sistema labiríntico. Quando ao contrário, a endolinfa empurra o sinocílio na direção dos estereocílios, isso é uma deflexão negativa. Vou repetir. Quando os estereocílios empurram o sinocílio,
isso é deflexão positiva, estímulo. Quando o sinocílio empurra os estereocílios, isso é deflexão negativa, inibe. Mas não são os estereocílios que empurram o sinocílio. Quem empurra é o líquido, a endolinfa. Então veja só, olha o que acontece. A endolinfa empurrou os estereocílios em contato com o sinocílio. Você empurrou os estereocílios em contato com o sinocílio, isso é uma deflexão positiva. Vai ocorrer a abertura dos canais de potássio no ápice dos estereocílios. O potássio começa a entrar. Vai ocorrer então, percebam, uma despolarização celular. Como assim despolarização celular? Vejam, essa é a única região do corpo em que quem despolariza a célula é o potássio e não o sódio. E por que isso acontece? Porque a superfície apical da célula está dentro da endolinfa. E a endolinfa é rica em qual íon? Rica em íon potássio. E é por isso, então, que é o potássio que entra. Podia entrar qualquer outro cátion, qualquer outro. Mas, como aqui está cheio de potássio, entra o potássio. O potássio entrando, ele vai despolarizar a célula, vai fazer com que a célula vá ficando com potencial mais positivo. O potássio entra, ele desencadeia todo o restante, vai fazer com que os canais de cálcio dependente de voltagem se abram e entre cálcio. Quando o cálcio entra, o cálcio vai fazer o que ele faz em qualquer célula sensorial, que é a exocitose. Ele vai fazer com que libere neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão iniciar um potencial de ação no nervo vestibular, que vai se originar, vai se unir ao coclear, formando o nervo vestíbulo coclear. Tá? Ou seja, vamos lá, as células ciliadas realizam a transdução dos estímulos mecânicos, ou seja, a transformação dos estímulos mecânicos, a onda líquida, em potenciais de ação. Isso é a transdução feita pelas células ciliadas do labirinto. Então funciona assim. Olha só, olha bem. Nós temos o sinocílio, que é esse cílio maior. Quando o estímulo joga os estereocílios na direção do sinocílio, ocorre a deflexão positiva. A despolarização, ou seja, a excitação, aumenta a frequência de pulso. Quando, ao contrário, a endolinfa joga o sinocílio sobre os estereocílios, ocorre a hiperpolarização, ou seja, a inibição. Diminui a frequência do impulso. Eu quero que vocês entendam que sempre, absolutamente sempre, vocês estão sentados agora, confortáveis no seu lar, tranquilos, sem se mexer. Neste momento, há estímulo, porque há um tônus, há um estímulo sempre. Ele só aumenta ou diminui, mas há sempre um estímulo, seja das máculas, principalmente, no caso se vocês estiverem em repouso, ou dos canais das cristas ampulares. Pois bem, os nossos receptores sensoriais, que são as cristas ampulares e as máculas, nós já vimos que eles são estimulados. Quem que estimula ele? O estímulo mecânico das cristas ampulares das máculas, o movimento inercial da endolinfa. O movimento da endolinfa. É a endolinfa que está dentro do labirinto membranoso que vai fazer com que os cílios se mexam. Se os cílios se mexerem na direção do sinocílio, deflexão positiva estimula. Se os cílios se mexerem na direção contrária ao sinocílio, inibe. É simples assim, não tem que complicar. O que faz a endolinfa se mexer é o seu movimento inercial. Como assim movimento inercial? Bom, vamos lá. O que eu fiz aqui? Pus um copo de água, coloquei um oréganozinho e eu comecei a girar. Eu fiz uma plataforma aqui e comecei a girar. Vocês percebam o seguinte, o copo vai girar, mas a água aqui no centro, ou seja, o orégano aqui no centro não vai se mexer. Ele vai demorar para se mexer. Por quê? Porque o copo se mexe, mas a água está parada. Ela está no movimento, no movimento não, está numa inércia.
E ela vai aos poucos se mexendo. Depois eu vou parar o copo, a água continua se mexendo. Isto é a inércia dos líquidos. Quer ver? Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Ó, veja. O líquido aqui no centro está parado. Agora ele começou a se mexer. Estão vendo? Olha só. Parei, o líquido continua se mexendo. Isto é a inércia dos líquidos. Fechou? Mas eu fiz daí uma outra coisinha ali. Eu fiz uma outra coisinha que eu achei legal. Quer ver? Ó? Opa, não esse. Isso. Peguei um outro modelinho. É uma pedra que eu amarrei 2 fiozinhos. E vocês vão ver que eu vou mexer como se fosse a cabeça para os lados. A pedra não se mexe, mas os cílios se mexem pelo movimento inercial dos líquidos. Então vamos lá. Ó, a pedra não se mexe, mas os cílios, né, os meus fios, os fiozinhos que eu coloquei, um preto e um amarelo ali, ó, eles se mexem pelo movimento inercial dos líquidos. Então é o movimento inercial da endolinfa que vai fazer com que a célula, que está parada, não vai se mexer, mas o conteúdo interno vai fazer com que os cílios se movam. Ou seja, o líquido, a endolinfa, na sua inércia, quando você mexe a cabeça, vai fazer o movimento dos cílios. As cristas ampulares, talvez aqui seja uma questão do ponto de vista mais prática. As cristas ampulares, elas são responsáveis pelo movimento da aceleração angular e as máculas pelo movimento ou aceleração linear, tanto horizontal como gravitacional. O que eu quis dizer com isso? O movimento angular é aquele movimento em torno de um eixo. Aquele movimento em torno do eixo. No caso aqui, quando fala-se movimento angular, você fala rotação da cabeça. Cabeça vai para os lados, lado esquerdo, lado direito, vai para cima, extensão, vai para baixo, flexão da cabeça. Esses movimentos da cabeça, para o lado direito, para o lado esquerdo, estender e para a cabeça para cima e flexionar aí com a cabeça para baixo, vão estimular as cristas ampulares. Esse é meu filho Pedrinho. Tinha batido a cabeça aqui, mas queria, pai, posso ajudar a fazer a aula aí? Ah, vem aí, vamos lá. Então ele vai virar a cabeça dele para o lado direito e para o lado esquerdo, estimulando os ductos semicirculares horizontais. Vamos lá, ó. Ou seja, vai estimular as cristas ampulares dos ductos semicirculares horizontais. Não, vamos para outra. E agora o mesmo Pedrinho vai colocar a cabeça para cima e para baixo, estimulando as cristas ampulares que estão nos ductos semicirculares verticais. Vamos ver o Pedrinho lá. Para baixo, para cima, ainda dá aquela olhadinha aqui. É isso? Então, olha só. Estimulam as cristas ampulares, os movimentos angulares. Você mexer a cabeça para os lados, estimula e inibe. Sempre que você estimula um lado, você inibe o outro. Né? Os ductos semicirculares horizontais e a cabeça para cima e para baixo, os ductos semicirculares verticais. E as máculas, elas vão ser responsáveis pelo movimento linear. Horizontal, por exemplo, andar de carro, vertical, um elevador. Né? A translação. Então, numa situação normal, as máculas também estão 90 graus. Quando a pessoa está com a cabeça ereta, ou seja, a pessoa está em pé ou sentada, mas ela está com a cabeça, ela não está com a cabeça inclinada, como aqui na foto o Pedrinho tá não está com a cabeça inclinada, a mácula auricular ela está na horizontal e a mácula saccular está na vertical, nessa posição. Certo? Então, essa camada de otólitos, lembra da membrana otolítica? Essa camada é que vai fazer um cisalhamento, ela vai ficar mexendo nas células ciliadas. Então, na mácula, completamente diferente da crista ampular, é só na mácula que você tem esses otocônios aqui, só. Não existe na crista ampular. E ela vai ser importante porque se você acelerar, se for para frente, eu vou para cá, os otocônios eles vão forçar então as células ciliadas para o movimento posterior quando você vai para frente, certo? Então, mácula, movimento linear. Vocês estão sentados agora em casa,
né? E estão sob a ação da gravidade. A gravidade é um movimento linear. Vocês estão continuamente tendo uma descarga macular, ou seja, uma descarga das células ciliadas da mácula. Se vocês não estiverem se mexendo, vocês vão estar dormindo, vocês vão estar com uma descarga macular. Mas vocês não estão se mexendo, a cabeça não está se mexendo, mas vocês estão sob a ação da gravidade, que é uma força linear. Talvez, eu acho que alguns aí, quem não estiver dormindo, alguns devem estar no mundo da Lua. Porque talvez na Lua você pode ser que essa descarga diminua, porque lá tem uma menor gravidade. Mas aqui tem uma descarga contínua. Então vamos lá, repetindo. Movimento de lateralidade da cabeça ou também de extensão e flexão, cristas ampulares. Estimula as máculas, subir e descer, como no elevador, ou ir para frente, ou ir para trás num carro. É óbvio que tudo isso daqui está unido e interligado, mas de uma forma bem didática a gente pode separar dessa forma. Mexer a cabeça para os lados, para cima e para baixo, crista ampular, máculas, ir para frente e para trás, subir e descer. Fechou, pessoal? O nosso equilíbrio corporal, ele decorre da ação, do vestíbulo, que nós estudamos agora, então da ação vestibular, do sistema vestibular, decorre da ação do sistema proprioceptivo muscular e decorre da ação do sistema visual. Ou seja, o nosso equilíbrio corporal, ele recebe informações tanto do sistema vestibular, que nós estudamos agora, do sistema proprioceptivo muscular e do sistema visual. Tudo isso coordenado pelo nosso cérebro e cerebelo. Quando ocorre um conflito nessas informações, você tem um quadro de desequilíbrio ou tontura. Certo? E a tontura rotatória, somente a tontura rotatória, ou seja, a pessoa fala, eu tenho a sensação de que as coisas estão rodando, que eu estou rodando, enfim, se chama vertigem. Então, vertigem é uma tontura rotatória. Bem rapidinho, mais ou menos uma pessoa vertiginosa, bem rapidinho, senão todo mundo vai ficar com vertigem, sente isso. As coisas giram. Certo? Vertigo, redemoinho, vertere, girar, dar voltas. Esse é o nome. Então, tontura rotatória é vertigem. Desde já vou pedir para vocês, por favor, não usem mais a palavra labirintite. Labirintite, que comumente as pessoas dizem, eu estou com uma tontura, estou com labirintite, chega no consultório e fala isso. Labirintite é uma doença grave, infecciosa. Eu já tive 2 pacientes que eu tive que internar. É uma situação muito grave. Então, eu não sei exatamente por que se usa até hoje como sinônimo, mas não, labirintite é uma doença, uma labirintopatia relativamente grave, né? A vertigem é um outro tipo de labirintopatia. Eu acho interessante, não é o objetivo da nossa conversa falar de doença, mas, como eu falei para vocês, é importante mostrar para vocês que o que vocês estão vendo é aplicável. A VPPB é a vertigem postural, posicional, paroxística benigna. Vertigem posicional ou postural paroxística benigna. VPPB. É a vertigem, a causa de vertigem mais comum. É uma vertigem periférica. E o que acontece na VPPB? Aonde que tem otocônios? Somente nas máculas ou do trículo ou do sáculo. Só. Não tem em outro lugar. Pois bem, na VPPB, esses otocônios, por algum motivo, que ninguém sabe qual, eles acabam saindo da mácula tricular. E vão para onde? Para os ductos semicirculares, estimulando aqui, ó, a nossa crista ampular. Isto é a vertigem postural paroxística benigna. Ninguém sabe exatamente por que isso acontece. Então vamos lá, nosso resumo. Labirinto ósseo, cóclea, vestíbulo, canais semicirculares. Labirinto membranáceo, ducto semicircular, dentro da cóclea, sáculo e utrículo, dentro do vestíbulo, ductos semicirculares, dentro
dos canais semicirculares. Perilinfa, rica em sódio, pobre em potássio. Endolinfa, rica em potássio, pobre em sódio. Meato acústico interno, passo 7, 8 e artéria do labirinto. Receptores vestibulares, são as cristas ampulares e as máculas. Cristas ampulares do ducto semicircular superior, do ducto semicircular inferior e do ducto lateral horizontal. E as máculas do sacro e do trículo. Cristas ampulares tem a cúpula, os movimentos angulares, ou seja, cabeça para cima, cabeça para baixo, cabeça para a esquerda, cabeça para a direita. Lembrar do Pedrinho fazendo isso. Máculas são as únicas que têm otólitos, tem a membrana otolítica, tem os otólitos, otocônios, são as únicas. Movimentos lineares, ir para frente e para trás, subir e descer. Deflexão para o sinuscílio, ou seja, os estereocílios vão na direção do sinuscílio, despolariza, estimula. Os estereocílios vão em direção contrária ao sinuscílio, hiperpolariza, inibe. Vertigem é uma tontura rotatória. Eu não escrevi aqui, mas não fale mais que labirintite é sinônimo de tontura. Pessoal, um grande abraço. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Abraço para vocês, pessoal.